Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia, para quem precisa, polícia, para quem precisa de polícia, polícia, para quem precisa, polícia, para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer, dizem pra você. Primeiro, eu vou conduzir junto com o Janásio aqui, mas primeiro eu queria mostrar uma foto. Essa foto é do David. O David é um rapaz que foi baleado pelas costas, tomou um tiro na vértebra, numa das vértebras que faz a parte da coluna lombar, e ele está ferido, imobilizado gravemente. Então essa é a situação do David, que é uma história que não veio a público, uma das muitas que vocês vão ouvir hoje à tarde. Eu estou aqui para falar um pouco para vocês da nossa dor, da nossa aflição, da nossa agonia, ali no Pinheirinho, no domingo. E foi muito difícil para a gente, porque pegaram a gente de surpresa, não avisaram, e foi com muita violência. Temos que lembrar desse dia, né, como o dia da covardia, porque foi isso que aconteceu no dia 22. Né? Quando houve essa invasão militar, porque isso foi uma invasão, ocupação nós fazemos. Tinha 10 cavalos da cavalaria no meu portão, né, pedindo para a gente sair das casas, dando tiro de bala de borracha no morador, sem saber o que o morador tinha na mão, à toa, já no início. Né? Pegou a gente de surpresa, covardemente, e, após a saída do Pinheirinho, né, eu fui agredido pelo guarda Rocan, porque defendia um estudante que estava filmando a ação covarde da polícia e tive a costela quebrada. Para nós, de São José dos Campos, que atuamos na área de preservação do direito à moradia, apesar de toda a experiência que a gente tem nessa área, o que aconteceu lá foi uma barbaridade nunca vista antes. Acho que não há precedentes na história do país sobre o que aconteceu lá. E no momento que eu saí no portão, já estava a tropa de choque tudo no portão, eu voltei para trás para chamar meus netos, para tirar eles de lá. Já vinha minha nora com o nariz sangrando, porque a casa dela já tinha sido atacada. E eu, para mim, meu neto tinha morrido. Ela saiu com meu neto correndo no meio daquele povão. Só 2 horas da tarde que eu vim saber a notícia que o meu neto estava bem, e era ela que estava ferida. E eu esperei até quarta-feira para poder tirar uma coisa qualquer que eu comprei, como eu suei, trabalhei. Mas, infelizmente, quando eu cheguei, eles deram permissão para mim entrar, que tinha um oficial de justiça para entrar com a gente. Não deixaram um filho meu entrar comigo. Quando eu cheguei lá, já não tinha mais nada. Já tinha destruído tudo que eu tinha dentro de casa. Para quem conhece São José dos Campos, a sua formação, a elite que domina a cidade, dá para entender o que aconteceu. Porque o Pinheirinho é só mais um capítulo de extermínio da pobreza numa cidade que quer se vender como uma cidade perfeita, sem problemas sociais, onde esconde a pobreza, onde mata a pobreza, onde elimina fisicamente a pobreza para que a pobreza não apareça e a cidade seja vendida como uma cidade perfeita. Naquele domingo, a gente ia preparar um almoço para as crianças, né, do nosso setor, e, infelizmente, a gente acordou com a polícia na porta de casa. A gente corria desesperado para tirar as crianças de dentro das casas. Muita gente ferida, muitas crianças feridas. E o meu irmão, eles deram vários tiros com bala de borracha no meu irmão, enquanto ele tentava pegar os filhos dele. Depois que a gente saiu de dentro da ocupação, nos bairros vizinhos, eles tornaram a jogar bombas dentro das casas. Eles batiam nos moradores que passavam. Sempre que a gente tentava fazer o cadastro dentro do polo esportivo, eles vinham novamente, jogavam bombas, batiam nas pessoas, atiravam com armas letais. Nós tentamos, juridicamente, dentro das normas, dentro das leis do país,
consegui reverter essa situação, uma situação inusitada, onde várias mentiras são ditas e tidas como verdades. A primeira mentira é que a decisão ela era irreversível. É uma decisão liminar, depois de 8 anos, é uma liminar em reintegração de posse, que aí embute a segunda mentira, não tinha mais recursos, os recursos já foram julgados. Existem 2 recursos pendentes que o Tribunal de Justiça senta em cima e não julga. Mas eu vou contar uma coisa que só eu e o oficial de justiça presenciamos, para vocês verem o quão vergonhoso foi toda essa ação, quão ilegal, quão imoral. No momento que a gente soube da desocupação, porque ninguém acreditava, era 6 horas da manhã, às 6h15 eu cheguei no local, me dirigi ao comandante da operação, fui recebido a balas, a bala de borracha, consegui não ser atingido. Eu e um grupo de 4 ou 5 moradores estavam no ponto de ônibus sem fazer nada, foram alvejados de maneira gratuita. Me dirigi ao Major Paulo para entregar a ele a ordem da Justiça Federal. Ele rindo numa satisfação, quase em transe naquela situação, falou: o senhor não é oficial de justiça, eu não vou receber a sua ordem. O senhor traga o oficial de justiça. Eu pedi para falar com o Coronel Messias. Ele falou: o Coronel Messias está de helicóptero. Se o senhor conseguir alcançar ele, o senhor pode dar a ordem para ele. Eu falei: quem é um comandante em terra? Sou eu. Eu falei: eu vim aqui para lhe entregar uma ordem de um desembargador federal suspendendo a operação. Ele falou: não vou receber porque o senhor não é oficial de justiça. Corri para a Justiça Federal. Às 7 horas tinha um oficial de justiça lá com a gente, E aí o juiz da Justiça Federal não quis que aquele oficial, porque era um oficial que não era oficial plantonista, levasse a ordem. Isso não tem detalhes e tal. Às 9 horas chegou o oficial de justiça plantonista, a operação já em andamento. O juiz determinou que fosse suspensa a operação. Determinou, expediu um mandado e entregou ao oficial de justiça. Nós acompanhamos, eu, Toninho, estava comigo, fomos direto para o local de operação procurar o comandante, o Coronel Messias. Fomos recebidos a bala novamente, mesmo nos identificando com as nossas credenciais, o oficial de justiça, com a carteira dela de oficial de justiça, fomos recebidos a bala. Conseguimos furar o cerco, fomos aonde estava o Coronel Messias, e lá eu presenciei uma cena que eu jamais imaginei ver na minha vida. Jamais imaginei. Primeiro, que o mandado entregue pelo oficial de justiça foi pego por um juiz, pelo juiz assessor da presidência. Imediatamente eu intervi e falei: esse mandado se dirige ao comandante da Polícia Militar e deve ser entregue ao comandante da Polícia Militar. O senhor, por favor, entregue o mandado para ele. A oficial pegou da mão dele e entregou na mão do Coronel Messias. E o Coronel Messias, visivelmente abalado, tremendo, recebeu ordens do juiz para escrever o que ele tinha que dizer no mandado. Falou: escreva aí, comandante, que o senhor não vai cumprir a ordem. E assim ele fez, a letra até trêmula, se vocês verem no mandado, está documentado. E ele se submeteu a essa ordem, de um juiz que não tem nada a ver com o processo. O que eu presenciei no Pinheirinho foram cenas de massacre. O que fizeram com os moradores do Pinheirinho foi uma covardia, massacre, não tem outra palavra, não existem outros adjetivos. Eu venho acompanhando o Pinheirinho desde o início, estava lá dentro quando a tropa de choque quase invadiu o Pinheirinho, 40 minutos antes, o Toninho, o advogado, nos deu a notícia que uma juíza federal tinha suspendido a liminar e as pessoas vibraram. Só que depois, o que a gente temia aconteceu. Aconteceu no domingo de madrugada, na calada da noite, de uma forma covarde. E eu fui informada por um morador lá do Pinheirinho que tinham invadido. Eu chequei a informação, liguei para o senador Eduardo Suplicy e ele me disse: estou no Palácio dos Bandeirantes esperando o governador Geraldo Alckmin acordar. E ele ficou quase 2 horas esperando o Geraldo Alckmin acordar. E quando eu fui para o Palácio dos Bandeirantes com o deputado Adriano Diogo, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, a gente ficou na porta esperando a reunião terminar. Quando ele saiu, a gente já percebeu que a situação era mais complicada ainda, porque foi uma coisa combinada, armada, entre o governo do Estado, entre o governador Geraldo Alckmin e o Tribunal de Justiça. Eles tinham deslocado para São José dos Campos o assessor direto do desembargador Ivan Sartori, o Rodrigo Capês, que estava lá para caçar qualquer liminar que fosse dada em favor dos moradores, para barrar a destruição e a expulsão dos moradores do Pinheirinho. Tinha lá o desembargador Rodrigo Capês e outros desembargadores, mas esse eu tenho certeza, porque eu escutei e eu vi,
para caçar qualquer liminar que pudesse ser dado em favor dos moradores do Pinheirinho. Danos psicológicos na mente dessas pessoas, no inconsciente dessas crianças. Eu entrevistei as crianças, vocês não sabem como elas estão abaladas, chocadas. Isso marcou elas para o resto da vida delas. Elas têm medo, elas veem uma viatura de polícia, elas falam: pai, será que eles vão jogar bomba em cima de mim? Pai, será que eles vão dar tiros? Mãe, será que vai acontecer isso? Essas crianças estão traumatizadas, não tem nenhum acompanhamento psicológico para essas crianças. A prefeitura não deu nenhum tipo de assistência. O que essas pessoas estão vivendo lá, esses adultos, essas crianças, esses idosos, essas pessoas com deficiência, portadores de necessidades especiais, é um absurdo, gente. Que essa audiência era para ter acontecido antes da reintegração, se marcou para o dia 2, porque se acreditava que a desocupação não ia acontecer devido às negociações que estavam correndo. Não só aqui no tribunal, com os companheiros parlamentares que fizeram essa negociação, como entre o Ministério das Cidades, o governador, a Secretaria Estadual de Habitação e a Prefeitura da cidade, onde foi apresentado um protocolo de intenções e a Prefeitura pediu prazo para poder discutir esse protocolo de intenções. E até hoje não nos deu a resposta, aliás, já deu. A resposta foi aquela de, ao invés de construir, foi para poder destruir. Aqui nós temos que fazer uma autocrítica, e queria dizer a vocês que nós falhamos quando acreditamos que era possível ter um acordo com essa gente. Com essa gente sem palavra, não é possível ter absolutamente nenhum acordo. São duas ações independentes, foram duas ações que seguiram. Uma ação que era ação para poder ter a reintegração de posse, e tem uma ação que corria no TRF, portanto, na Federal, na Justiça Federal, que impedia que para fazer a reintegração eles pudessem usar a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, e impedia que usasse a Polícia Civil. Era essa ação que tinha no TRF. E é essa ação que nós ganhamos. E é essa liminar que estava no TRF. E eles, se quisessem fazer a reintegração, que são ações diferentes, separadas, poderiam usar qualquer outro tipo de força e não essa. Agora, isso não é o pior. E essa ação ainda vale. Essa liminar ainda está valendo, como diz o Jairo. Eles não poderiam ter usado a Polícia Militar e a Guarda Civil para fazer a reintegração. E eu queria dizer a vocês, aqui a decisão, inclusive, do presidente do tribunal, e que para lá mandou um leão de chácara, porque Rodrigo Capês passou a dirigir a polícia naquele momento, era um leão de chácara, mando do Najinarras, ele estava ali fazendo isso, e dizia, a decisão do presidente do tribunal, cumprida pelo Capês, dizia o seguinte: se forças federais aparecerem, devem ser repelidas. As forças federais devem ser repelidas. Isso está escrito. Eu estava junto com o padre Ronildo, e ele tinha uma solicitação do movimento para acolher um pessoal, e o padre Ronildo tinha um temor, porque não sabia a que ponto chegava a ação da polícia. E eu falei: padre Ronildo, tem uma coisa que é o seguinte, eu lembro até nos anos 70, quando Dom Paulo Evaristo Arnes acolheu os trabalhadores da Praça da Sé, na Igreja da Sé. A igreja, ela é considerada como se fosse uma embaixada do Vaticano, então não pode ter nenhum tipo de entrada da polícia, nenhum tipo de ação. E aí a igreja foi aberta, e à noite a polícia jogou bomba de gás lacrimogêneo dentro da igreja. Dentro da igreja, desrespeitando completamente qualquer tipo de ordenamento jurídico ou de ordenamento comportamental que nós temos no Brasil. Então, isso que nós estamos repudiando aqui hoje é um ato que aconteceu violentamente no dia 22 e que continua acontecendo, porque se qualquer um for agora no abrigo, vai ver a situação que as pessoas estão. Essa situação começou e ainda continua. E aí eu faço uma pergunta ao governo do Estado de São Paulo, em nome da nossa bancada, em nome também do padre Afonso, que pediu para representá-lo, que ele disse que abriria mão do uso da palavra. A pergunta que eu faço ao governador é o seguinte: qual é a regra do jogo de agora em diante? Qual é a regra do jogo? Porque se desrespeitou todas as normativas jurídicas, qual é a regra de agora em diante? Podemos fazer o que quisermos? Isso o governador vai ter que responder. No site, uma pessoa postou dizendo o seguinte: não houve reintegração de posse, houve uma ação social do PSDB, tirando do pobre e dando para o rico. Porque esta casa, já que o judiciário falhou, e já que o executivo falhou,
essa casa ela pode fazer justiça. Essa casa pode fazer um processo, inclusive de impeachment, para um governador que não representa o Estado de São Paulo. Essa casa pode fazer. Eu espero que a gente tenha muita pressão nos parlamentares para que aqui ocorra a punição ao governo pelo que ele fez no povo do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Certamente comungo de tudo aquilo que foi dito até agora. Certamente dos sentimentos e dos ressentimentos que nós trazemos na alma. Sem dúvida, quando eu fico vendo que em qualquer lugar, se um sequestrador, por exemplo, que sequestra uma pessoa, tem a polícia, tem um negociador. Quando lembro a GM, a polícia ia invadir a GM na greve dos trabalhadores, lá em São José dos Campos mesmo, ficou negociando durante 4, 5, 6 horas, e a gente vê, de fato, a polícia chegar da forma como chegou, com uma tropa muito maior do que aquela lá no Rio de Janeiro, nas favelas, atrás dos traficantes de bandidos, uma corporação muito maior para tirar crianças, mulheres, idosos indefesos da sua moradia. Fomos testemunha viva, testemunha ali a partir das 6 horas da manhã, daquele domingo, levando bala, junto ao de lá, levei uma bala até aqui, olha, está aqui uma cápsula daquela bala de borracha, porque aqui lá pegar dose de marcar, pegar no olho, as pessoas ficam cegas. Que no dia de hoje foi divulgado que com tratamento de animais, cachorro, estão sendo gastos por animal, nada do que eles não mereçam. Os cachorros abandonados, os 240 cachorros lá. Estão sendo gastos R$30 por dia com cada um dos animais. Cada cachorro, gato abandonado no Pinheirinho, a prefeitura está pagando R$900 mensais. R$400 acima do aluguel que vai ser dado para cada morador. Isso para cada animal abandonado. R$400 acima daquilo que vai ser pago para pessoas que perderam suas casas. Está lá, está divulgado, está sendo pago, está lá no portal de transparência da prefeitura. Nós constatamos que não tinha nem sequer um inquérito aberto. Quem abriu o boletim de ocorrência foi a Polícia Militar, dizendo que as pessoas tinham atacado bens públicos. E os 2 únicos inquéritos que estavam abertos, mas não andavam, era sobre o rapaz que foi baleado e sobre uma agressão a uma idosa. Nós levamos para lá um contingente de 90 voluntários de entidades ligadas ao CONDEP e nós fizemos um mutirão, fazendo entrevistas com as pessoas que estão naqueles campos de concentração que eles chamam de abrigo. E lá nós pudemos ouvir os relatos e quem tinha a coragem autorizava a gente fazer uma solicitação de exame de corpo de delito. Foram quase 50 corpos de delito, solicitação de corpo de delito que nós fizemos. Nós vamos fazer um relatório e vamos mandar para o governador, para a Assembleia Legislativa, para o governo federal e para as entidades internacionais, órgãos da OEA e da ONU, para que conheçam o que está acontecendo no Estado de São Paulo. E vamos exigir a apuração dos fatos e, principalmente, a punição de todos os responsáveis pelos crimes que foram cometidos lá no Pinheirinho. São muitos desdobramentos que vão surgir por aí. A comparação que nós fizemos ali, de que Pinheirinho está para o Estado de São Paulo, assim como o Carajás esteve para o Brasil e como o Holocausto esteve para a Segunda Guerra. Foi no Holocausto que surgiu a Declaração dos Direitos do Homem. Foi depois de Carajás que todas as polícias e a legislação mudou, inserindo um dispositivo no artigo 82 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: em todo conflito rural com desocupação é necessária a intervenção do Ministério Público. As reintegrações todas, quase todas, elas saem sem dia e hora de cumprimento.
Esse dia e hora de cumprimento, quem determina é oficial de justiça com o comando do policiamento local, para fazer toda essa análise. Qual é a novidade a partir desse ato que já vem sendo construído? E isso impediu a desocupação na Avenida São João. E a juíza de direito imaginava, ela pensava que aquela decisão dela estivesse sendo cumprida, que a assistente social da prefeitura tivesse sido acionada. Nessas reuniões preparatórias vem a notícia. A assistência social da municipalidade não sabe de nada, não tem nada preparado para essa ocupação. Com essa notícia, o colega de Habitação e Urbanismo promoveu uma ação civil pública, acionando o município para que ele acompanhe essa intervenção. O caso Pinheirinho é, para nós, no MP, foi o catalisador de um procedimento que a gente analisa tanto a nossa intervenção nos conflitos urbanos e o modelo do Ministério de Pernambuco, é um dos melhores modelos, se não é o melhor modelo do Brasil, foi gestado com um colega aqui de São Paulo, Marcelo Goulart. E a gente fez seminários, tem feito, e está gestando o ato, e já a recomendação, o aviso 18, agora de dezembro, não, de 2012, começo de 2012, 18 de 2012, antes de toda essa confusão, é justamente no sentido de alertar os colegas de que esse ato da Polícia Militar determina que eles, promotores, sejam procurados, e essa informação também vem para o centro de apoio. A específica ordem ou da onde partiu a determinação para a demolição. Volto a dizer, esta era uma ação de reintegração de posse, uma liminar que poderia ou não ser confirmada e, sendo assim, ainda que o judiciário determinasse a reintegração de posse com a retirada das famílias em razão da ocupação ilegal, pergunta-se, havia uma ordem expressa para a demolição destas casas? Não, ao nosso conhecimento do Ministério Público, não há. Não se sabe se a magistrada que determinou a reintegração autorizou. Então, por que também da demolição? A ordem de reintegração necessariamente não significa a ordem de demolição. Ou então o magistrado assinou embaixo lá, de forma específica, determinando remova e destrua a casa. Se não há essa autorização expressa, é algo para ser questionado. Viva a luta dos trabalhadores, viva o povo do Pinheirinho. A sessão está encerrada. Obrigado.